Durante a visita de Luís Montenegro, várias cartas abertas foram feitas desafiando o chefe do governo português a um diálogo aberto sobre o país real, por assim dizer. Caso houvesse esta oportunidade de diálogo com o presidente com o chefe do governo português, Luís Montenegro, primeiro-ministro, qual seria a mensagem que o seu partido, por exemplo, levaria? Muito obrigado. Uma pergunta interessante. O primeiro-ministro vem cá no âmbito das relações Estado-Estado e, obviamente, Portugal, um país de uma democracia plural e já tradicional, teria ênfase se tivesse contactado os partidos de oposição para saber como é que a sua liberdade política é exercida em Angola, quais são os grandes entraves, porque é assim, um paradoxo, um país democrático cooperar com um país não devidamente democrático, como o caso de Angola. Né? E aqui as relações são amplamente econômicas. A UNITA pediria ao primeiro-ministro, primeiro para ajudar nos processos democráticos de Angola, melhorar o mecanismo de participação, sobretudo do respeito pelas leis, pela Constituição. E depois iria aconselhar, entendo eu, o primeiro-ministro a olhar mais para as questões de equilíbrio de interesses nos investimentos que Portugal faz com Angola. Veja, por exemplo, Angola foi colônia de Portugal. Portugal obteve o processo da democratização a partir de 1974, Angola 1991, mais efetivamente 2002, portanto temos uma diferença de idade em relação a Angola e Portugal. Todavia, do ponto de vista dos processos, o nível de maturidade da democracia portuguesa com Angola é muito distanciada e não corresponde com a idade que nos separa. Doutor Alcino, desculpa, não, estou a interromper o seu raciocínio, mas só para fazer aqui um enquadramento. O presidente angolano, João Lourenço, disse que Angola nunca colocou a questão das reparações históricas porque teria de se mexer em muita coisa e os países colonizadores não teriam capacidade de pagar o justo valor pelas reparações. Já os países franceses e ingleses levam isso um pouco mais a sério. Por exemplo, estamos a ver a Namíbia teve um processo de indemnização pela Inglaterra em função do tempo de domínio da Namíbia e, sobretudo, o extermínio que aconteceu com os hereros e os ovambos. Mas esse processo corre sem sobressalto e penso que é uma questão de moralidade dos atuais atores. Portugal, por aquilo que fez Angola e o passivo que assume em relação ao desenvolvimento de Angola, tinha naturalmente obrigação, sem que o próprio Estado angolano o obrigasse. Tinha obrigação. Mas acontece, porém, que Portugal faz um aproveitamento sobre a nossa falta de, não diria de visão, falta de capacidade. Lembrar que Salazar queria deixar Angola 40 anos depois da sua vigência, portanto significa que estaríamos mais ou menos nos dias 2020 se a convicção dele mantivesse. Porque os argumentos dele era de que, naquele tempo estamos a falar de 1960 e pouco, Angola não tinha quadros preparados, não tinha quadros para dirigir a administração, não tinha quadros para explorar os recursos, não tinha quadros para dirigir a indústria, não tinha quadros para fazer o comércio. Enfim, precisava de 40 anos para construir uma base necessária para que os próprios angolanos conseguissem autodirigirem-se. Então, Só que o processo terá sido muito também mais um rápido. pouco, desculpa, um pouco também pelo modelo de colonização que Portugal adotou. Sim, é por isso mesmo. Veja, e eu queria evoluir para aí. Portugal, quando ficou em Angola, não permitiu que os angolanos estudassem.
Só depois das pressões internacionais sobre a libertação das colônias é que Salazar pensou introduzir nas escolas portuguesas os motoristas dos patrões, as cozinheiras, os filhos que eles trocaram com as empregadas de limpeza. Portanto, só para cá. E até o meu tio tem dito que nos últimos tempos, nos anos 70, vimos o português dizer assim: nós, a única coisa que nos separa é só a cor, mas somos mesmo seres humanos iguais. Portanto, era fruto da pressão da libertação. E, sobretudo, o medo que Portugal tinha de perder um país com recursos minerais exagerados, porque Angola tem demais recursos minerais. E Portugal via-se pressionado para deixar. Então, estão a tentar buscar condições para ver se conciliavam com os nativos, mas foi tarde e Portugal teve que sair. Mas Portugal saiu de mau gosto. Significa, saiu, mas ficou. Ou seja, entregou mal os processos de libertação de Angola, da autodeterminação. Entregou mal para que, por detrás, viesse com o tipo de exploração comercial. Como sabia que nós não estávamos preparados, fiquem com a vossa independência, mas já vão nos precisar. Então, isso aconteceu. Portugal agora vem dizer que não é possível uma relação entre Angola e Portugal que seja de facto saudável. Esta é natural, Claudemir. Nós, com Portugal, temos relações de irmandade. Muitos portugueses, por justiça, não se querem vir a Portugal, porque os seus bisavós, seus avós, todos nasceram cá em Angola, os seus cemitérios estão cá em Angola. Okay? Mas por questões políticas muito mal negociadas, Portugal teve que sair todo a grosso modo e não tem campa dos seus avós lá em Portugal. Muitos portugueses vivem essa situação. No entanto, essas relações são naturais. Agora, politicamente, o que está a acontecer é que Portugal, como sabe, que primeiro foi colonizador. Segundo, está um pouco mais avançado do ponto de vista de democracia, do ponto de vista de desenvolvimento industrial, econômico. Então está a aproveitar-se da Angola, que ainda não alcançou os níveis da estrategização da economia, da estruturação da economia. Vamos imaginar, por exemplo, Angola absorve de Portugal 2 mil milhões de euros. Agora o primeiro-ministro vai acrescentar 500 mil milhões de euros. É para Angola ou para quem? Esse dinheiro que está a ser falado, e é bom que os angolanos entendam bem, esse dinheiro não é para Angola. É para as empresas portuguesas que vão prestar serviços em Angola. Portanto, significa que é um capital que está sendo injetado para lucrar. E Portugal, esperta como é, percebeu que os angolanos ainda não têm uma visão de exploração do seu próprio potencial econômico que tem. Então, as empresas que querem investir em Angola são patrocinadas, são potenciadas pelo próprio Estado, através dessas linhas de créditos, e vêm para aqui, para Angola, para explorar os nossos recursos minerais. Veja, por exemplo, quando se explora as pedras ornamentais, elas saem em bruto para Portugal, ok? E essas explorações são feitas mediante linhas de crédito. Saem em bruto para Portugal, lá em Portugal são transformadas e vêm em mármores bem bonitinhos, vêm para Angola. Nós que somos donos da própria matéria-prima, somos obrigados a pagar valores avultados por 1 metro quadrado. Quando na Chibia, na Huila, estão lá no subsolo a adormecer os mármores, granitos. Não temos capacidade de nós próprios explorarmos, porque o nosso Estado não tem essa visão para fazer. Doutor então, Alcino, Portugal que tem visão... Qual seria a porta de saída diante deste cenário? O Estado angolano devia ser mais, eu não diria inteligente, esperto. O Estado angolano devia ser mais esperto. Esperto no sentido de que todas as relações econômicas que se fazem com os países mais avançados tinham que ter limites de equilíbrio para facilitar com que, por exemplo, o ano passado, segundo os vários dados que nós tivemos acesso, Portugal lucrou em Angola 991 mil milhões de dólares com as exportações. Portanto, fruto desse investimento de 2 mil milhões que Portugal faz em Angola, através das suas empresas. A Angola, com as suas exportações, com base principal o petróleo, apenas teve 270 milhões de euros. Portanto, aqui uma diferença de 700 milhões. Aqui há um desequilíbrio comercial assimétrico.
há quem está a nos ganhar por o triplo, se não por o quadruplo, e nós estamos a bater palmas porque veio mais 500 milhões de dólares, quando estamos a ser explorados. Então, é necessário que o Estado seja mais esperto, mais inteligente, mais proativo, para que potencie os seus quadros locais com mais formação, melhore as questões de infraestruturas fundamentais para que os angolanos formados consigam desenvolver e transformar as matérias-primas que nós temos no nosso país, no nosso subsolo, que são abundantes, e para que tudo o que sai de cá para fora seja negociado na base de equilíbrio de interesses e de valor comum. Se Portugal ganha 900 milhões de euros em um ano, Angola não ganha nada. Isso não faz sentido. Mas, como estamos muito retidos na exploração do petróleo, e é o principal produto de exportação que Angola tem, outros setores, como a própria indústria transformadora, estão bem esquecidos. Então faz todo sentido que nós não tiramos vantagem. Nesse momento, venha a China, venha Portugal, venha a Inglaterra, venha para Angola, será simplesmente para nos explorar, não para tirar vantagens equilibradas. Muito bem. Dr. Nondazinga, queremos ouvi-lo também. Até que ponto partilha das palavras aqui proferidas pelo engenheiro Alcino Covalela? Olha, telepaticamente eu corroboro com as opiniões que foram aqui afloradas, a começar pelo Dr. Aragão, do MPLA. Efetivamente, ele foi, de certa forma, equilibrado, fez uma análise política, econômica acertada. Aqui o Moxará, o jurista Ginga, também esteve muito bem na componente jurídica, fez uma abordagem adequada nesse sentido, telepático, portanto, laconicamente. Também o Alcino, o deputado aqui, muito bem em todas as suas, esgrimiu aqui as questões, quer na vertente política, econômica e jurídica, que efetivamente retiram aquilo que eu tinha na manga, que eu trouxe na manga como abordagem. Mas, em todo caso, vou reforçar algo no que tange as vantagens. Portanto, para mim, a única vantagem que têm os investimentos portugueses são os empregos que eles vão dar para os angolanos, para os jovens que não têm emprego, que estão aqui a viver permita-me o pleonasmo, uma vida difícil, extremamente, desenfreadamente difícil. Portanto, é a única vantagem que eu acho. O doutor Alcino disse muito bem a verdadeira situação, quer do dinheiro que vem e para que serve e qual é o ganho que temos nesse sentido. Aqui, para mim, o único ganho são os empregos, para efetivamente amortizar aqueles empregos de esclavagismo moderno que os asiáticos fazem com a nossa população. Porque os asiáticos estão a nos escravizar. Chineses e outros tantos, até indianos, estão a escravizar o nosso povo. Dão emprego, mas vejam as condições, façam um barômetro do sacrifício que os angolanos fazem, que sofrem nesses empregos. E qual é a remuneração? E o Estado não controla isso. Portanto, as pessoas estão entregues à bicharada, como se diz na gíria. E aconselhar o Estado angolano, o governo que gere o Estado angolano, que é de facto o governo do MPLA, evitar o dirigismo do Estado. O que é o dirigismo do Estado? É quando eles aplicam de forma exagerada a teoria, a doutrina de controlo e do exercício de gestão da economia. Quando a economia fica sob a alçada do governo para geri-la totalmente e não dar a oportunidade aos privados, aos particulares, aos empresários angolanos mesmo, com créditos solidificados para poderem emergir e poderem pleitear ou ombrear com
os investidores estrangeiros. Portanto, é aquilo que o doutor Alcino disse, não vamos absolutamente para lado nenhum. Portanto, evitar o dirigismo, aquela teoria ou a doutrina de gerir e controlar a economia exageradamente. E no que tange a questão jurídica, olha, o caso Manuel Vicente, a Constituição está clara. O número 3 do artigo 127º está clara que depois de passar 5 anos, automaticamente deve-se intentar a ação. Se fizeram carta rogatória a Portugal sobre o processo foi transferido para Angola e os 5 anos já passaram, de 2017 para cá, então eu penso que o Estado angolano está em condições de retomar esse processo, pô-lo a caminhar, seguir os seus trâmites até desembocar no tribunal. Porque crimes houve, de facto, está provado. E, entretanto, porque a Procuradoria Portuguesa apresentou um processo com elementos probatórios e com indícios que levam a desencadear, a acionar, a intentar tal ação. E uma vez o processo transferido a Angola, deve necessariamente, de acordo com as adaptações que se deve fazer sobre a disposição que eu disse atrás, o número 4 do artigo 131 da mesma Constituição diz que deve-se fazer as adaptações. Portanto, ele foi vice-presidente da República de Angola e já passaram 5 anos. Se existem elementos para efetivamente o processo dar sequência, há necessidade de ele tramitar até o tribunal.